Olá, muito boa noite, 21h06 desta terça-feira, 9 de janeiro de 2018, está no ar o nosso Estação Hamburgo, ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo canal 14 da NET e para o mundo inteiro através da internet. Sejam muito bem-vindos ao nosso Estação Hamburgo, uma bancada privilegiadíssima para esta terça-feira quente de verão. Uma bancada quente, Evandro Pedroso. Tá Tu veio no ritmo de ontem, só pra eu entender. Eu peguei o vírus da Vale TV, eu não consigo mais sair daqui. Eu fico de manhã assim circulando aqui, enquanto não abre essa porta, eu fico Vale TV. Eu dou desculpa que eu vou no banco, que eu vou aqui, que eu vou ali, mas eu vou na Vale TV. Tu tá ganhando bem, é isso? Ou tu já desistiu do emprego também, dos negócios também? Não, agora eu só vivo de Vale TV agora. Minha mulher diz que eu tô dilapidando meu patrimônio, que eu não trabalho mais. Tá bom, a gente vai... O vírus Vale TV. Foi bom o debate ontem. Olha, a presença de pessoas muito importantes, o deputado Tarcísio estava aqui. Joaquim Luft, né? O professor Joaquim Luft. Falando de educação, olha, o Fink sempre fala muito, né? Mas ontem ouvir maior parte do programa, o professor, foi uma coisa... Não, o professor é uma aula, é um catedrático em todos os momentos. As propostas dele são... Ele disse que já tem há muito tempo em mente, mas elas são atualíssimas, né? E enquanto não se fizer coisa parecida com o que ele está propondo, nós não vamos alcançar um padrão de educação. Interessante que Novo Hamburgo, na década de 80, já teve... Foi, acho que, o primeiro município, um dos primeiros, a ter computador em sala de aula, né? E hoje nós estamos evoluindo. Referência nacional, né? 80 e poucos. Segunda metade dos anos 80, eu acho. Eu acho que 84 eu me lembro do que é o projeto Ágora. Se o Glauco estiver na audiência, ele pode me ajudar aqui. E o Basic e o Logo era... que é a tartaruguinha do Logos lá. Verdade. E o projeto, né? O nome do projeto do Aipim é o computador, feito pelo nosso ex-secretário. Hoje ainda tem uma estrutura que chama CEPIC, né? Que ainda parece, mas é muito mais tímido do que foi quando a informática era uma novidade para todo mundo, né? Se eu penso, David Schuch, que em 88 nós tínhamos o Separildo, que nos ensinava na sala de aula a separar o lixo. Era um boneco grandão. Que tinha o C, hífen, pá, hífen, re, para separar bem. Nós aprendíamos a separar para ser reciclado o nosso lixo. Este eu confesso que eu esqueci. Aí vão 30 anos. E hoje em dia a gente não tem uma coleta de lixo organizada, com uma devida separação, uma devida reutilização do nosso lixo. Mas boa noite, tudo bem contigo? Boa noite a todos. Mas agora vocês introduzindo o assunto do debate de ontem, lembrei da professora Magali Luft, que foi minha professora no primeiro ano de São Jacó. E lembrei de São Jacó, do quanto de atividades nós tínhamos, desde dança, teatro, enfim, tu colocaste agora a questão da computação também, né? E com certeza era uma outra época que eu acho que nós precisamos retomar dentro da educação de Novo Hamburgo. Mas o separar lixo eu não lembro. Tava na bancada o nosso amigo Jaime, da Pinheiro, da Fruteira Pinheiro, e o Paulo Ritzel, e renderam homenagens à nossa ex-secretária, a mãe do Copete, né, do nosso Eli Copete, que foi secretária de Educação aí, lá nos anos 70, né, final dos anos 70, governo de Eugenio Sorriso. Eu fico pensando o que vai acontecer se nós começar a trazer, por exemplo, o Eli Copete, o seu Feijó para fazer uma bancada. O que eles vão puxar da cachola? Eu acho que vão retomar muitas coisas positivas da cidade, né? Mas também abro aqui um parênteses que conversei com duas diretoras de escolas municipais há poucos dias. E as duas colocaram muitos elogios para a Maristela. A Maristela é fantástica, para a forma como tem atuado a gestão na parte da educação. Aliás, acho que foi o grande destaque do governo Jair, né? Sem fazer nenhuma satanização de governos, nem enaltecendo governos, não.
eu acho que um grande destaque do governo de Jair foi exatamente o trabalho que a Maristela fez naquele momento. Uma posição muito forte que pelo menos essas duas diretoras me relataram, assim, de retornos frequentes, rápidos das Maristela, demandas. Vinícius, como é que é o nome primeiro nome da Vinícius? Das capacitações que foram oferecidas esse ano, né? Então, pelo menos as duas amostragens que eu tive foram muito positivas. Tem um amigo que diz, o César, que a gente tem que ouvir logo e contar logo todas essas histórias das pessoas, mas há mais tempo em Novo Hamburgo, porque diz que nós estamos perdendo o nosso estoque de vovôs e de vovós, de velhos, de pessoas que viveram essa cidade e que tem uma história para contar. Tem muito de o que nós somos hoje, o que a gente já foi há tão pouco tempo, o que a gente pode ser, passa exatamente por isso. Muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos amigos. Prazer aqui estar novamente. Enfim, a gente tem uma prática de ouvir muitas pessoas mais antigas. Eu sou um homem de entidade empresarial, sindical, e normalmente as pessoas mais antigas têm uma opinião importante para dar. Esses nomes que foram citados hoje são referências na cidade e continuam sendo, e muitas vezes não se escuta algumas circunstâncias antigas. E não tem nada a ver com o tempo, tem a ver com a experiência e principalmente com a vivência de serviço público, né? Entendo que os vovôs e vovós, esses qualificados que você fala, tem muita gente qualificada na cidade hoje também. Eu só acho que tem muita gente que não está querendo se envolver. Eu acho que essa é uma grande questão na nossa cidade também. Botar a cara a tapa, falar a tua opinião, dizer sim, dizer não, ficar em cima do muro. Muitas vezes essa circunstância afasta mais do que a idade propriamente dita. Então, a rebeldia jovem com a experiência antiga, a novidade do mundo com as situações antigas, tem situações práticas, virtuais e vice-versa. Ou seja, qualquer um de nós pode montar um plano, enfiar no papel e dizer, bom, é assim que a gente acha que é. Pode fazer compartilhamento, pode conversar com um monte de gente e construir um projeto para isso. E existe a realidade prática de quem já viveu aquela situação. Eu acho que essa mistura é importante. Agora, esse resgate que é feito aqui da história e das pessoas, ele é fundamental. Mas eu acho que falta um pouco de engajamento. Se você olhar o círculo de pessoas que aparece, que fazem, que acontece, que se desenvolvem com novas lideranças da nossa região, é muito pequeno ainda. Eu gostaria que isso fosse como uma penca, que crescesse, vivesse. Cito aqui o CDL Jovem, 2003, que eu participei, presidente. Lá foi uma base importante para assumir outras coisas. Depois fui para a ACI, hoje tem o grupo dos jovens na ACI também. A nossa cidade... Um belo trabalho. Um excelente trabalho. Então a nossa cidade tem dado exemplos importantes, mas a gente também precisa olhar para fora. Agora, dizer que um está certo, o outro errado, eu acho que nós temos que buscar essa identidade comum e seguir à frente. Escutar mais, falar mais também, mas principalmente participar. Você pega hoje da juventude, antigamente Grêmio Estudantil e outros, são sempre os mesmos, 3, 4, 5, 6 pessoas. Então há necessidade da renovação. O sindicato fiquei 8 anos, agora vai entrar outro presidente. Eu não entendo como uma entidade sindical, um grupo de bairro, qualquer coisa se mantém e se perpetua no poder por 20, 30, 40, 50 anos. Eu acho que a oxigenação ela é fundamental para fazer as coisas acontecerem e se renovarem, aproveitando quem passou, mas trazendo quem veio. É isso, Beto. Boa noite. Boa noite. É uma satisfação estar aqui com os amigos novamente, né? Concordo em partes com o que o César colocou. Tá dando a cara a tapa agora, né? Também, né? Sempre. Né? E acho que essa colocação que tu fizesses em relação a pessoas mais experientes, né? Eu só discordaria que eu entendo que não que elas não se envolvam. Elas não se envolvem, na minha opinião, nas formas atuais de comunicação, muitas delas. Nas questões de mídia, de internet, elas continuam se comunicando, se envolvendo talvez das mesmas formas que elas já se envolviam lá no Café Avenida, enfim, nos cafés, nos bares, nas praças, né? Só que muitas vezes elas não têm voz hoje na forma como elas se comunicam, né?
eu discuto e acho muitas vezes, e já debati com várias pessoas, e que eu acho que as mídias sociais elas parecem ter mais força do que elas realmente têm, né? E talvez essas pessoas também não levem a sério muitas coisas dessas, né? Tu acha que não tem? Eu acho que não. Longe do que ela aparenta ter. Na minha opinião, muito sincera. David? Eu também tenho um pé atrás com a questão das redes sociais, porque no final das contas eu vejo sempre as mesmas pessoas debatendo aquele assunto, né? E é uma coisa que me preocupa muito, às vezes, o quanto é raso, né? O quanto é Isso eu concordo contigo. a falta de interesse de pesquisar minimamente que seja algum assunto e debater com um pouquinho mais de propriedade, né? Isso me preocupa muito com as redes sociais e me faz muitas vezes não participar delas, né? Assim, às vezes leio cada coisa assim com vontade de escrever e não, por favor, não faça isso, né? Eu acho que a forma, David, de se mostrar como acontecem as coisas é como, por exemplo, com o filme Movimentos, Ótimo. onde se recupera a história, o passado, e se mostra como se pode escrever um futuro, com atitudes, com gestos, com ações, com unidade, com sentido comum de direção, de objetivo. Esta, para mim, é a maneira mais inteligente de se chegar aos resultados. Só complementando uma colocação, só acho que já até para explicar mais, às vezes a gente é um pouco prolixo em algumas coisas. Falaste dos vovôs, né? Eles se comunicam e às vezes eles mandam mais do que muita gente acha que manda. Sim. Concordo plenamente. O que a minha preocupação é a renovação, a busca de novas inserções, aonde essa nova inserção não diga assim, o passado não interessa, só o futuro interessa. Não, as duas coisas interessam. É o que eu quis colocar. Sim. Então, no sentido de que a gente precisa trabalhar muito no jovem, principalmente na escola. Eu acho que isso deveria ser, e tem alguns programas transversais nas escolas da região que tratam essa questão de liderança e de participação, principalmente a questão comunitária. Não falo aqui especificamente de entidade assistencial, uma entidade empresarial, uma TV comunitária, um contexto como um todo de participação dentro da sociedade. Porque você chama para participar. Eu me lembro uma vez que houve uma cheia aqui na cidade, e houve uma reunião na prefeitura onde as pessoas se organizaram e tudo. E um dos grupos que mais participou foi de uma igreja que eu não tinha a menor ideia que existia, porque eu não conheço todas as igrejas, e que foi uma das que mais arrecadou e mais conseguiu. E era para mim um ilustre desconhecido, não só para nós, mas outras pessoas. Então eu entendo que a gente pode, essa questão de dar voz à rede social deu, mas eu digo a questão de se integrar na comunidade como um todo, dizer assim, poxa, eu quero ajudar a entidade empresarial, eu quero ir lá atuar na festa lá em Hamburgo Velho, ou lá em Canudos, ou em qualquer outro lugar. Na maioria das vezes as pessoas vão para desfrutar. Se você pegar o percentual de quem realmente participa, começa por uma entidade empresarial. Ela tem lá 200 associados. Se tu pegar dos 200 associados, quantos efetivamente botam a mão na massa para fazer a entidade funcionar, talvez tu não consiga 10. Então é nesse sentido que eu quis colocar, e eu gostei muito da colocação de vocês, mas principalmente a comunidade tem que se envolver. Você falou da separação de lixo. Nossa, eu hoje moro em Estância Velha. Lá, a minha esposa disse assim, vem cá, tu não separa o lixo? Eu digo, Novo Hamburgo tinha muito tempo atrás, não tem mais, mas Estância Velha ainda tem. Por quê? E outras cidades? Dia de recolher o lixo seco. Então, muito mais esse engajamento, essa participação e entendo que, na realidade de tudo isso, se a gente conseguir construir algo melhor, com objetivo e com participação, é fundamental. Vou dar um exemplo bem simples. Jogar o lixo na rua é uma forma de não preocupação e não participação comunitária, na minha opinião. Muito bem, vamos falar de uma coisa que está pegando o Brasil afora, a discussão dos últimos 2 dias. Alguém olhou o Domingão do Faustão no último fim de semana? Propaganda declarada. Pensei que estava falando da ministra do Trabalho, né? Aquilo ali é dos diretores do propaganda Grêmio. antecipada, claro. Explica para os incautos aqui que não À sabe tarde o que a gente de está domingo, conversando nós fomos aqui. premiados com uma propaganda antecipada para o presidenciável Luciano Huck, e assim, audiência nacional no Domingão do Faustão. É uma coisa
Até foi comovente ver a forma com que o Luciano e a Angélica braços dados. Sim, foi durante comovente uma hora ver aquilo. Pena que aquilo não é verdade, né? do palco, desculpe, do programa do Fausto Silva. Pô, tu me definiu em poucas palavras esse teu lapso, assim. Não, foi trocou as um palavras, falho. cara. Era um verdadeiro picadeiro aquilo, cara. É insuportável, assim, a mídia tradicional, ela tem uma... grande mídia, não a média mídia, como diria Fernando Marco. A Vale TV é a média mídia. Não, eu digo a mídia tradicional, que ele tem Globo, Bandeirantes, né? Eles, principalmente a Globo, eles têm aquela certeza que eles mandam na cabeça do povo, né? Porque o Luciano se lançou candidato, pré-candidato, recebeu uma capa da Isto É, como é que eu vou dizer assim, né? Coincidência, né? Depois de ter demolido o Bolsonaro, tentado demolir o Bolsonaro, era o Super Hulk, né? Já começou a defender o Bolsonaro. E daí depois ele disse que não é mais candidato, mas ele também pede que mantenha o nome deles nas pesquisas, né? Que, como ele disse no programa, hoje, né? Deu a data, eu abri mão da candidatura, mas hoje, né? Não quer dizer que é uma... passa, meu favor. Tu viu, David? Não vi essa. Eu também não tive esse... Não fiquei sabendo. Vocês não perdem tempo em assistir. Passei por cima. Não, por favor. Eu já não o assisto. grupo como é que é o nome do grupo dele? Agora é a Vale TV. Como é que é o nome do grupo dele? Bruna, que é uma pessoa engajada no movimento Luciano Huck aí. Eu não me lembro qual é o nome do movimento dele, o movimento que ele participa de Chega, de Basta é o da CI, Chega é o da CI. Eu não me recordo o nome exatamente. Explodiu os acessos depois da participação dele no Fausto Silva. O AdSense deve ter pago bem. É eterno, uma coisa eterna, assim. Ele e a primeira dama Angélica, com toda a sua autenticidade, participando do quadro durante uma hora, contando a história dele. Esse domingo eu só fiquei cortando grama lá pra minha avó. Foi mais feliz. Eu não estava olhando, mas prontamente te recebi 2 ligações dizendo: não perde essa. Tava bom, tava divertido. Não olhou, Beto? Eu zapiei por cima porque eu estava na casa da minha sogra, mas que bom, porque eu não perdi nada. César, não ficou sabendo também? Mas em que mundo vocês vivem, gente? Eu acho importante, que de relevância. eu acho que o Por isso que eles reforço estão produzindo pela cidade, eles não perdem tempo com o Globo, cara. O reforço, Não, com eu acho que o certeza. reforço da posição da Globo perante uma eleição presidencial é que está por trás dessa história. Minha opinião. É o que eu acho. Porque na prática, sair de uma posição como ele está, minha opinião pessoal, e se colocar numa situação política, francamente eu não faria. E a Globo dizendo que vai ter que escolher, assim, injuriada com a proposta dele. Eu acho que tem a mídia sempre para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para todos os lados. A mídia joga conforme a necessidade dela. Essa é a minha opinião. Assim, Independente. o Lula já foi candidato da Globo em outro momento? Não sei. Independente. Não quero generalizar, mas entendo que há uma massa de manobra que se trata em cima dessa situação. Na realidade, a gente aqui de baixo fica olhando para cima e fica discutindo um monte de coisa. Que na prática alguém pensou, alguém fez, alguém organizou e a gente fica discutindo. Eu acho que essa discussão ela reverbera de uma maneira que acaba dando mais audiência. E é uma das questões importantes que talvez esteja por trás dessa situação. Sabe que eu tenho um sentimento que foi essa discussão mais profunda que fez com que Marina Silva não avançasse no último pleito, né? Ela veio de uma forma arrebatadora, assim, depois da morte de Eduardo Campos. E eu realmente acredito que a gente, nessa guerrilha de discutir quem é essa senhora, quais são os projetos que ela tem para o nosso país, que interesses ela representa, porque é evidente que cada um que está lá representa um interesse, seja do povo, seja de um empresário ABC, seja do conjunto de empresários, um segmento, de uma entidade. O Paulo Henrique Amorim, que é um jornalista, já foi mais respeitado, hoje está muito tendencioso, mas ele fala do PIG, né? Que é porco, né, em português, né? PIG, Partido da Imprensa Golpista. Eu acho que é muito característico expor nomes, assim. A gente fala aqui no estado do PRBS, tive a oportunidade de perguntar para o senador
em entrevista com ele, né, com o nosso senador da República, Lazer Martins, se ele era o representante do PRBS. Ele disse, não existe isso. Não, e a Ana Amélia também não. Foi 25 Não anos, existe né, em Brasília. Não, também não é representante. Tá, mas então Esse o que negócio eu tá estou muito ouvindo, certo. então o que eu estou como ouvindo... dizia o Lauro Quadro, as latinhas, né? Ele falava que era, né? Elege muita gente. Tá, mas então... Mendes Ribeiro pai, Mendes Ribeiro filho, Mendes Ribeiro neto. Ana Amélia, Lazer, do tempo, Paulo... Ieda. O... Já não lembram mais, mas o Zambiase não foi governador do estado, acho que não quis. O Checo foi deputado estadual, senador. Tá, então nós vamos chegar à conclusão então que todos que estão lá ou passaram por lá, todos eles estavam defendendo interesses. Acho que o interesse de alguém sim, talvez Todos? não na maioria, né? Não, eu acho que é legítimo que se defenda interesses, não é legítimo, não é da política. Só no Brasil que tem essa frescura de achar que a pessoa não pode ter lado quando vai pra lá. Eu sou imparcial, eu estou defendendo todo cidadão. Isso é mentira. Não teriam partidos, todo mundo concorreria, pelo menos, né? Elegia quem votava mais, quem votava mais. Mas será que não dá para uma Gilberto. pessoa que está no poder defender em determinados diferentes momentos, diferentes entidades, diferentes categorias e diferentes pessoas, em diferentes momentos? Eu acho que é possível, mas é legítimo que ele vai ser eleito por um partido, né? Que em italiano é nada mais nada menos que uma parte, né? Ele vai Quem ter uma- elege é uma parte. Agora, se ele vai representa uma representar bancada, o né? todo não, é uma escolha. É que na realidade a gente tem, acho que a gente tem um problema sério de ter lado muito grande. Qualquer um. É feio ter lado e, na verdade, temos lado. O Colorado e o gremista têm lado, né? E definem esse lado como um todo. E aí entrou o Novo Hamburgo no meio da história e diz assim, pô, mas agora eu sou Colorado, eu sou Grêmio, eu sou Novo Hamburgo. Eu sou os três. Se eu sou gremista, eu sou Novo Hamburgo, eu sou de Novo Hamburgo e assim por diante. Essa questão política, eu trabalhei muito tempo em bastidor de Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, Câmara de Vereadores, quanto era presidente de sindicato. E digo para vocês assim que no fundo, muitas coisas que acontecem lá não tem um norte específico. Tem uma pressão que determinados grupos fazem em relação a determinados tipos de interesse. Porque como é o sistema partidário brasileiro, você se inscreve num partido, o partido te coloca e tem que buscar recursos para poder te eleger. Esse recurso vem de alguém, seja física ou jurídica. Se for física, já que a jurídica não pode, atrás de um PJ tem um PF. Todo PJ tem um PF, uma pessoa jurídica tem uma pessoa física, mesmo que não seja a pessoa jurídica que coloque. Tem CPF atrás do CNPJ. O sistema brasileiro, ele leva ao interesse, no meu entender, né? Agora, você chega no Congresso Nacional, por exemplo, e lança um determinado projeto, né? O deputado do Rio Grande do Sul foi para lá e tem uma ideia magnífica para mudar o Brasil. Legal. Ele protocola um projeto e coloca lá. A primeira coisa que ele tem que fazer é convencer o próprio partido dele. Ou seja, a liderança dele, para poder ir para as lideranças de bancada, para poder pelo menos ser analisado, para daí ser votado. É o sistema brasileiro. Então, acho que interesses todos têm. De qualquer sistema, não existe ninguém isento, no meu ponto de vista. Porque todos nós temos cultura, nós podemos ser, no meu ponto de vista, colaborativos com a comunidade. Isso é uma coisa. Agora, partidos, tu perguntar, tu é colorado ou gremista? Eu vou dizer, eu sou colorado. Então eu tenho o meu partido, eu tenho a minha parte que eu acredito. Então, sem interesse 100%, que vamos dizer assim, que seria a ingenuidade pura da coisa, não existe, porque no fundo, sempre há alguma coisa. Em psicologia se diz, quer dizer, uma parte é própria, a outra parte tem influência do externo. Sempre vai ter, minha opinião. Muito bem, olha aqui, ó. Antônia Pedroso, finalmente conseguindo ver essa bancada bonita, meu Pedroso, pai Pedroso lindão. Oi, Antônia, quem? Minha filha, amada. Hoje ela estava fazendo o terceiro Hoje dia de prova da URGS, né? Eu brincava com o Beto hoje, né? Beto, mas ninguém te disse que tu fica bonito na TV? Eu disse, não. Eu disse, mas também vai dizer como, né? Não vai mentir, né? Não, se está na hora dos abraços, eu não posso Beto? esquecer não posso perder a oportunidade de mandar um abraço. Então manda. Tá? Para Nina e pro também. Machado lá, o ciclista Machado da Santo Afonso, estive lá hoje no final da tarde. Um beijo, Nina. Machado, boa recuperação para ti, cara. Estamos te esperando em 2018 com tudo, tá? Valeu. Abraço, Nina Machado. Aqui, o Marcos Reinaldo Dresch. Abraço, Rodrigo e bancada. Valeu pela audiência, Marcos. Jorge Flores.
direto de Garopaba, hein, Beto Castro? Tá mal. Na audiência, grande abraço a todos da bancada. Alisson Martins Vicente, o Fogro, o genro, assistindo Enquanto a mais ele estiver Estação vivo, Amor. né? Parabéns ao Rodrigo e meu amigo Pedroso. É melhor já ir se acostumando. O Alisson, a Bruna estava explicando aqui pro Pedroso por que não dá. Não dá. Em 2 palavras ela matou o Bolsonaro. Não no coração do Pedroso, evidentemente. Aqui, ó. Cara, eu preciso fazer um registro, né? O chefe Alisson Martins, né? Que é o comandante da cozinha lá do Buffet Martins, que todos conhecem ali junto à Sociedade Aliança, está fazendo 24 anos. Né? E essa hora eles estão numa festinha lá e eu tô aqui, né? Quem tá fazendo 24 anos? O Alisson. Abraço, Alisson. A gente tá indo pra aí depois. Se tem comida, imagino que, né? O chefe Alisson, né? O cara que é chefe lá, né? Tu já comeu a comida dele várias vezes? Claro que sim. Pedroso e Rodrigão, 2 grandes parceiros, parabéns pelo programa, assistindo pela net. Daniel Leitão, grande abraço, Leitão, prazer estar. Leitão, companheiro de velha guarda, assistindo a Vale TV pelo aplicativo aqui de Porto Alegre. Um abraço forte pro Pedroso, pro Rodrigão, David Gilberto Castro, Rafinha BK Tuber. Já esteve aqui sentado na semana passada, Ah, tava ali tá sentadinho bem, ali, veio tá aqui bem, e foi inoculado Mais de 20 pelo mil seguidores, né? 26 mil a semana. Ele é o maior... Não é pra ficar falando da mãe dos outros. Quem disse isso? Marcos Fábio Copete. Mas estão falando positivamente da dona Sueli Copete. Tu tá sempre arranjando confusão. Ele vai Tem vir notícia aqui. do Copete, Pedro? Cadê o Copete? Onde é que anda o Copete, por favor? Deve estar surfando. Onde está o Copete? Onde está o Copete? Ele Tá vai aí, vir Copete. aqui, hein? Hoje à tarde ainda, ó. Que barbaridade. Ó, o solzinho pegando Deve no ficar falando que a gente rosto. fica falando mal da mãe dos outros. Estamos falando bem da mãe dos outros. Tá tudo certo. Volta pra nós aqui, Pedro. Pedro, temos foto hoje? Primeiro larga a outra, por favor. Pode largar. Pode ser essa aí. Que lugar é esse? Essa foto já foi pro ar. Temos que matar rápido aí, David. Eu vi semana passada. Assim. Então. Isso é uma praça aí de Novo Hamburgo do centro. Qual delas eu não sei. bem. Praça da Bandeira? David. César. Não? A nossa Praça 20. Aquele prédio lá direito onde hoje é o Banrisul. E nos comentários da foto, essa foto está lá no grupo Novo Hamburgo Memórias. E olha o traçado dela, né? O tracejado dela. O da direita é o Banrisul, hoje. Aquele prédio da direita lá onde hoje é o prédio do Banrisul. E à esquerda, do outro lado da rua, era a farmácia que era meio 24 horas. Que tu precisava de um medicamento de madrugada, tu batia lá e eles atendiam. Tá, e a praça era bem maior do que hoje ou é impressão na foto? Porque eu acho que é por causa das flores, né? Das flores que cresceram muito para o espaço. Porque o traçado dela, aquele espaço no meio, né? Sim, sim. No meio, todo ele já estava desenhado desde lá da nossa emancipação. Pedro, tem a foto do homem ali antes, né? Põe aquela foto para nós, por favor. Quem é esse rapaz aí? Conhecem? Sendo preso? Eu não gosto quando esses caras vão pra TV e dizem esse vagabundo sem vergonha. Mas vou me dar o direito pela primeira vez de chamar esse vagabundo sem vergonha. Este é o tal do bruxo, maldito bruxo. E o delegado estava bravo com Que ele. anda aprontando por aí. Que agora não tá fazendo mais mal pra ninguém, a não ser ele mesmo. Pedro, foto de hoje, nós vamos falar sobre esse caso na volta do intervalo. Foto de hoje, Spindler, Novo Hamburgo. Quem conhece? A gente vai para um breve intervalo e volta já já.